Olá, amigos. Última parte da nossa entrevista aqui com o Ricardo. Eu gostaria de tocar num assunto importantíssimo para a história de Miraí. É um fato que aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1973, quando na Igreja da Paz, lá em Ipanema, a sua mãe, Fernanda, e o Euclides de Souza Lima estava fazendo o batizado do Rodrigo. Isso. E o padrinho do Rodrigo era nada mais, nada menos do que o famoso Pixinguinha. E eu tive informações, na época até através do professor Luizito, que o Pixinguinha levou de presente para o Rodrigo uma partitura da música Carinhoso, manuscrito, feito à mão por ele, para dar de presente ao afilhado. Exatamente. E que no momento, foi num sábado, era pré-carnaval, e quando o Pixinguinha estava para assinar como padrinho do Rodrigo, ele teve um infarto fulminante e veio a falecer. A banda de Ipanema estava tocando ali no lago da Igreja da Paz, e era pré-carnaval, acho que eles iriam se apresentar naquele sábado e ficaram sabendo que o Pixinguinha tinha infartado. Aí eu não sabia lá como é que ele estava. A banda veio para frente da igreja e começou a tocar Carinhoso para ele. Mas naquele momento o Pixinguinha já estava sem vida e o padre que estava fazendo o batizado do Rodrigo deu a extrema-unção para o Pixinguinha. E a banda de Ipanema continuou tocando o Carinhoso em frente à igreja. Você lembra de algum fato? Pois é, eu lembro que falecendo o Pixinguinha, a tia Leia era a madrinha, aí o esposo da tia Leia, que era o Jorge Miller, ele se tornou padrinho do Rodrigo, porque infelizmente o Pixinguinha morreu ali exatamente naquele momento. Eu tive o privilégio de conhecer o Pixinguinha. Eu com o Euclides, eu fui na casa do Pixinguinha. Quer dizer, eu tive o privilégio de conhecer dois monstros da música popular brasileira, Pixinguinha e Ataúfo Alves. Porque Ataúfo Alves, eu lembro que quando eu era criancinha, acho que foi 68, 67, ele veio a Miraí, aí fez um sarau lá em casa, na Casa Amarela. Eu ficava do lado dele, agarrado na perna dele às vezes. E o Ataúfo, e o povo de Miraí todo dentro da casa, em volta da casa, ouvindo o Ataúfo. Depois ele deu um show lá no Colégio Santo Antônio, aí já tinha as pastoras, foi uma coisa mais ampla. E o Ataúfo também eu tive privilégio de ganhar um violão dele, né? E que aconteceu? Depois, através do Euclides, eu tive o privilégio de conhecer o Pixinguinha, que um dia o Euclides chega para mim e fala: não, eu vou te levar lá na casa do Pixinguinha. E a coisa que me deixava assim um pouco triste era ver uma pessoa tão importante morar num lugar tão simples. Era um conjunto de BNH, o Pixinguinha lá, morando num conjunto de BNH, uma pessoa super famosa. Hoje essas coisas não acontecem mais, né? A economia é outra, todo mundo vira famoso e rico, mas naquele tempo era assim, né? Agora, quando o Newton Santos ganhou a Copa, ele foi treinar no Botafogo e ia de ônibus, né? A gente está falando aqui do Euclides de Souza Lima. Sei. É um grande compositor que Miraí teve. Outro grande compositor que infelizmente não estourou como Pixinguinha. Mas ele teve uma oportunidade, o Pixinguinha pegou uma música do Euclides, Castelinho, e essa música ela ia ser gravada para o Altemar Dutra, grande Altemar Dutra, mas teve aqueles problemas, o Pixinguinha veio a falecer e acabou
não acontecendo. Mas é bom registrar que o Euclides fez muitas músicas interessantes para Miraí, inclusive um hino de Miraí. E outra, a maioria das músicas do Euclides era dedicada à sua mãe. Agora eu gostaria que o Ricardo deixasse uma mensagem para o povo de Miraí. Para o povo de Miraí, eu acho o seguinte, o que eu vejo de Miraí? Miraí tem uma história ímpar, isso, né? Seja pelo Ataúfo e por outras, se eu olhar na Wikipedia, existem 3 celebridades de Miraí, sem contar com um vice-presidente que morou aqui. Então nós temos uma grande história, é uma cidade muito bonita, muito bonitinha, que infelizmente eu vejo que está perdendo um pouco a beleza, porque as pessoas que estão comprando prédios históricos de Miraí não estão sabendo dar o valor que aquilo tem. Então acho que em Miraí, primeira coisa que se deveria fazer, um plano de tombamento de casas, de áreas de Miraí, como a Praça de Miraí, não deixar construir prédios onde não seria oportuno construir. E, sob o ponto de vista da economia, eu acho que Miraí está indo bem, né? Eu vejo que Miraí poderia ter também um polo de escola de mecânica, técnica de mecânica, para formar mão de obra para as novas indústrias que estão aí, seja ela a velha de tecido, as novas de injeção de plástico, Miraí Inox, né? Nessa área da mecânica, de produção de estampo, de esse tipo de coisa, que aliás eu até trabalhei quando eu fiz meu estágio em engenharia, trabalhei numa empresa da Klabin que fazia estampo, seja para plástico que para fazer os ladrilhos, né? Era uma tecnologia, eu gostava muito daquela área, mas eu acho que Miraí está indo bem, mas tem que conservar. Miraí precisa ter uma mentalidade de conservação do que existe de histórico, de diferente, porque senão vira igual toda cidadezinha feita de prédiozinho a caixote, né? Você sai de Miraí, vai em Guiricema, vai em não sei aonde, é tudo igual. E nós temos um centro histórico, nós temos casas aqui, que eu posso citar a casa do Laurimiro, a antiga casa do seu Laurimiro, que coisa linda que é aquilo ali. A casa tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a antiga casa do seu Lombardo, goste ou não goste, aquela casa ali é um estilo do ano 50 que não tem em todo lugar. Você não acha uma casa com aquele estilo. Tem as casas aqui onde é o Banco do Brasil, ao lado das 2 casas ali, tem ao lado da igreja, inclusive a casa da Dona Ineida, que é moderna, mas entra no... Eu acho que isso daí não se pode perder, gente, porque uma vez que se perde isso, a cidade vira como qualquer outra, né? Um povo sem história é um povo sem memória. Exato. Eu acho que a modernidade ela tem espaço, mas Miraí é grande, pode ir para uma área mais periférica. Muito bem.